Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 333º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, ok? Estou a gravar no dia 9 de maio de 2025, o dia depois da eleição do novo Papa, ok? Pá, Papa Leão, meu. Papa Leão XIV, que é sempre aquele nome, meu. Tipo, isto... Uma cena eu vos digo, meu. Uma cena eu vos digo. Se eu fosse Papa, eu ia escolher um nome diferente. Ok? Tipo Francisco. Estás a ver? Não iria continuar o legado de ninguém. Porque depois há muito isso, que é... Sempre que alguém escolhe um nome que já foi de outro Papa, acha-se que é a continuação. Por exemplo, eu lembro-me disto de quando foi o caso do Bento XVI. Estás a ver? E aqui, segundo aqui uma visão rápida da Wikipédia do Papa Bento XV, pá, foi o Papa durante a Primeira Guerra Mundial e então parece que tentava amansar as cenas, estás a ver? Por isso, mas pá, o Bento XVI nunca me pareceu ser assim alguém que mandasse amansar, estás a ver? Até porque era interessante, porque pá, o Bento XVI teve de se alistar no exército alemão, ok? Com 16 anos, em 1943, toda a gente sabe o que é que estava a passar em 1943 e que não era lá muito fixe defender a Alemanha. Toda a gente aprendeu isso com o Jojo Rabbit. E pá, e então escolheu o nome de um Papa que supostamente queria a paz. Estranho. Pá, aqui, o nosso novo Papa, Leão XIV, pá. Lá está, pá. Nós depois temos de procurar então quem é que foi Leão XIII. Neste momento, é quase tão importante perceber quem foi Leão XIII como perceber quem é este Leão XIV, ok? Este Leão XIII, pá, segundo o que eu ouvi aí nos podcasts, era um miúdo que defendia o operário, estás a ver? Por isso o que se espera é que ele continue esse legado e que continue também um pouco o legado de Francisco. E pá, e apesar de ser um americano, acho que é interessante não ser um daqueles favoritos, ok? É pena não ser um português, porque pá, um gajo está sempre a torcer pelos nossos, mas é interessante que não era um dos favoritos. Tipo, acho que este não entrava naquele top 10 de casas de apostas, ok? Que eu vi esse top 10 e não me lembro deste nome. Por isso, pá, esperemos que... Primeiro, antes de tudo, pá, parem com essa cena do Papa americano. Tipo, a sério, que não dá para mais. Pronto. Depois também foi interessante, pá, saber que foi resolvido ali num instante, porque, tipo, eu confesso-vos que quando soube que houve fumo branco, eu fiquei assim um pouco decepcionado. Foi tipo, a sério? 2 dias, tipo, para muita gente que é a primeira eleição de um Papa, o primeiro conclave, e tipo, só dura 2 dias, tipo, não há aquela incerteza de será, caralho, será? Mas depois isso também me deixou um bocado triste, que foi ontem ou anteontem, já não me lembro, que estava-se a mostrar um histórico dos últimos 10 conclaves e tipo, o máximo que durou foi tipo 5 dias. Por isso, previa-se que fosse então uma eleição rápida. Mas pá, o que é que se pode dizer? É tipo, neste momento, lá está. Neste momento nós somos um pouco Pedro Passos Coelho a falar de imigração, estás a ver? Nós só podemos sentir assim as sensações que o Papa nos transmite, estás a ver? Nada disto é real, não há factos nem nada. E tipo, não foi um Francisco, estás a ver? Que foi logo, ok, é este o meu Papa, é este o meu miúdo, tudo o que ele disser eu vou aceitar, estás a ver? Que foi logo aquela pessoa que nos conquistou a partir do primeiro minuto. Não foi um Francisco, mas pá, também não foi um Bento XVI, que é tipo, meu Deus, para onde é que nós vamos com este gajo à frente da igreja? Estás a ver? Não foi. Está ali mais para o Francisco do que para o Bento, porque o primeiro discurso dele foi forte e foi muito de continuidade, ok? A partir do momento que o gajo diz que a igreja que está aberta a todos, ok? Deu logo aquele alívio para muitas pessoas. Depois, pá, também falou, e pá, isto foi interessante porque nós estávamos a vir do treino e tínhamos ligado a televisão na SIG Notícias, tipo, para aí a segunda vez que vemos notícias cá em casa, e o gajo que estava no Vaticano, ele disse assim, e passo a citar: o Papa tocou muitas vezes na tecla paz, paz, paz. E pá,
juro, se procurarem meu, edição SIC Notícias de ontem, tipo 5 de maio de 2025, algures, sei lá, algures entre as 7 e as 8, o gajo diz paz, 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 assim, com este intervalo, e tipo, eu só me lembrei da música dos Némanos, pá. E eu, foda-se, temos um Papa que é fã dos Némanos, é isto, é isto. Não, mas agora um pouco mais sério. Gostei, achei interessante. E pá, e lá está, agora vamos ver o que é que... Vamos ver se o gajo tem carisma para se manter na crista da onda, estás a ver? Vamos ver. Depois então deste assunto super atual, pá, vamos falar do que é que foi a nossa semana. E pá, antes de mais, foi uma semana tristíssima. Foi uma semana tristíssima porque não faz sentido voltar a insistir, pá, eu já disse isto aqui, mas não faz sentido voltar a insistir, pá, nas semanas de 5 dias. Não faz. Tipo, nós vinhamos de uma semana de 3 dias, que foi aquela semana entre o 21 e o 25 de Abril, porque no 21 nós fizemos feriado porque trabalhámos na Sexta-feira Santa, ok? E tipo, trabalhámos só 22, 23 e 24 de Abril. Depois, na semana seguinte, trabalhámos 28, 29, 30 no dia 1. Dia do trabalhador não trabalhámos no dia 2, ok? E pá, e agora de repente, assim quase sem avisar, 5 dias de trabalho novamente? Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. Não estou a ver qual é a necessidade disto. Sinceramente, não sei. Senti todas as pessoas assim um pouco cabisbaixo. Tipo, foda-se, a sério, esta semana parece que está a demorar 10 dias para passar. E eu confesso que cheguei ali quarta-feira e já estava desesperado. Ok, já estava desesperado. O que salvou um bocado esta semana foi, pá, o que se passou no domingo. Porque eu já tinha visto que iam haver uns concertos em Vila das Aves. Pá, Vila das Aves para mim só conheço por causa do clube. E então fui procurar, tipo, tinha B Fachada, que eu já tinha visto com a senhora engenheira. Tinha Miss Universo, que pá, eu até queria ver, mas não cheguei a ouvir o álbum, por isso até que ponto valia a pena. E depois, pá, tinha uma jovem, que eu tinha dito à senhora engenheira que nós íamos ver este ano, porque ela lançou o álbum, ok. E pá, e então tinha Bia Maria. E ainda por cima, meu, o bilhete só custava 3 euros, ok? 3 euros. E era um concerto às 6h30 da tarde. E então, pá, ouro sobre azul, que é tipo, o concerto não vai acabar tarde, ok? Só custa 3 euros e é relativamente perto de casa. Vila das Aves ficava, sei lá, tipo, a 15 km de Guimarães, ou assim qualquer cena. E então, pá, fomos lá. O concerto estava inserido no Sonoridades, que pá, não sei em que edição é que vai. Mas pronto, já tem aqui pelo menos no site da Câmara de Santo Tirso, já tem desde 2018, por isso. Vou acreditar que foi a primeira edição em 2018, mas parece que não, porque aqui no Facebook do município de Santo Tirso diz que é a 8ª edição, por isso começou mais cedo. E então, pá, foi a primeira vez que vimos ao vivo a apresentação do álbum Qualquer Um Pode Cantar. E pá, e antes que me esqueça, esta é a parte mais interessante desta tour da Bia Maria. Porque, como o álbum se chama Qualquer Um Pode Cantar, ela, do que fez aqui em Vila das Aves, e segundo ela, está a fazer pela tour toda, que pá, tem algumas datas. Que isso depois é outra cena, que é um dos primeiros concertos que eu vi com a senhora engenheira, não sei se até foi o primeiro, foi um concerto da Bia Maria num jardim do Porto, pá, entrada gratuita, ok, já não me lembro inserido em que cena, que tinha assim umas cadeirinhas num parque, e então nós chegámos lá a ver. E pá, ela não conhecia, eu conhecia algumas cenas porque tinha visto na Folk Fest e tinha gostado muito do EP, acho que era o EP de estreia ou assim qualquer cena dela. Só que lá está, em ambos esses dois concertos, tanto da Folk Fest como o tal que vi num dos Jardins do Porto, ela parecia bué da triste porque pá, estava a ser difícil conseguir lançar o álbum e o caralho. E pá, neste concerto, ela já estava mais tranquila. Senti que ela tirou um peso das costas, estás a ver? E ela estava mood surma em começo de carreira, ok? Assim, bué da fofa, bué da simpática, totalmente descontraída, ok? Aí não era tanto surma, porque a surma era só tímida e ela estava bué descontraída, sempre a meter-se com o público e tudo. E gostei desta versão Bia Maria, ok? Nota-se que, tipo, ok, foi um parto difícil, o lançamento do álbum, mas pá, fez-lhe um bem do caralho. Fez-lhe um bem do caralho porque ela está muito melhor. E então, como o álbum se chama Qualquer Um Pode Cantar, ela pegou no coro de Vila das Aves, será?
grupo coral de Vila das Aves, em que, lá está, ajudaram-na a cantar as músicas dela. E pá, adorei o conceito. Ela disse que, tipo, chegou no dia anterior e ensaiaram com o grupo coral e depois, pá, aconteceu só. Notava-se que muitas pessoas daquele grupo coral, que eram quase todas mais velhas, estavam felizes, ok? Porque provavelmente é a primeira vez que estão num palco, ok? Estava lá uma senhora que estava assim toda bem penteada e tudo, do tipo, ó, esta aqui foi à cabeleireira, caralho. Foi à cabeleireira só para dizer estou aqui, caralho. Mas gostei muito. E estava ali um ambiente bué tranquilo, não estava cheio, ok? Aquilo também era uma sala pequena. Mas pá, é tal cena. E isto depois só me deixa triste porque é tal cena. Pá, Vila das Aves, meu. Eu sei que eu cheguei a casa e fui ver os habitantes de Vila das Aves, que tinha tipo 8.000 habitantes ou assim qualquer cena. Que segundo o censo de 2021 tem 7.946. E a Póvoa de Lanhoso tem 21.787 habitantes. E é tipo, e que caralho? Estamos a brincar? Estamos a brincar, pá. Porquê é que então não se faz estas merdas na Póvoa de Lanhoso? Sei lá, meu, nós temos Teatro Clube, temos o Cinefórum dos Bombeiros e mesmo assim, meu, não se faz nada. Foda-se. Tipo, temos o Anfiteatro do Pontido, meu, que podia ter concertos no verão e não se faz merda nenhuma, meu. Ainda agora há pouco foi confirmado o Swab Fest, que pá, tem entrada gratuita aqui em Guimarães e tipo, daqui a pouco vai ser o lançamento de mais um ano dos Banhos Velhos, um ano de programação cultural dos Banhos Velhos nas Caldas das Taipas, que era para ser no dia do apagão e agora ficou tipo, ficou para a segunda, dia de publicação deste podcast. E a Póvoa de Lanhoso, meu, nada, está ali raquítica, a meter lombinhas na estrada para o pessoal andar mais devagar, tipo, foda-se. Mas pronto, foi muito fixe o concerto. Adorei. Vou estar mais atento. Não sei se tem página de Instagram, meu. Era fixe que tivesse página de Instagram. Porque eu gosto sempre de seguir, assim, sítios que apostam na cultura. Por isso, e também percebi, pá, que o pessoal das aves também fica fodido de dizer que são de Santo Tirso, ok? Eles são avenses, não são tircenses. Por isso, gostei muito. Recomendo, pá, ouçam mais uma vez o álbum da Bia Maria, que está muito forte. Por isso, Depois, pá, isto foi no domingo, ok? Chegámos a casa cedinho e tal. No dia seguinte, pá, fui levar o C3 à inspeção. É verdade, fui levar o C3 à inspeção e pá, e joguei no arte, ok? Arrisquei, fui lá e venci. Levei o carro ao centro de inspeções, onde levei o carro de senhora engenheira, ok? E pá, e muita gente pode achar que é mentira, mas enquanto que o carro de senhora engenheira, que pode ser denominado como seminovo, chumbou na inspeção, o meu C3, que, epá, eu acho que o C3 faz anos hoje, meu. Acho que é hoje, Ou é hoje ou é ontem, porque eu acho que o dia da matrícula é 8 de maio, ok, mas nós tivemos o carro no dia 9, por isso, isto é, lá está, pá, um gajo comemora quando tem a cena. Por isso, pá, o C3 faz 22 anos hoje. E pá, podem dizer que é mentira, mas um carro com 22 anos passou na inspeção. Ok? Passou na inspeção e atenção, e não teve de haver notinha, não teve de haver corrupção, não teve de haver piadinhas da parte da pessoa que estava a inspecionar, não, pá. Eu fiz questão de ir a Guimarães do tipo, aqui ninguém me conhece, ok? Aqui ninguém sabe da minha história, por isso vão-me respeitar e vão respeitar o meu carro por aquilo que ele realmente é, sem julgamentos. E pá, passei, a única cena que o gajo disse foi, ok, o que é mais importante está tudo bem, agora só precisa de... Ele não disse limpar, que aquilo não é limpar. Os faróis, pá, porque estão baços, estás a ver? Estão assim baços. E pá, eu ando a adiar essa cena, ok? Porque é tal cena. Ok, eu sei que o carro fica mais bonito e tudo, mas pá, dá para ver, por isso deixa-se estar. Mas vai ter de ser. Mas pá, passou à primeira, ok? Passou à primeira, sem stress nenhum. Foi um peso que me tirou das costas, porque eu pensei, caralho, agora foda-se. Agora é que eu vou perceber que afinal o carro teve tanto tempo para arranjar e foi tudo uma fraude. Caí num esquema em pirâmide e agora vou chumbar e vou ter mais uma despesa aqui na inspeção. E não, pá, não. Está impecável, ok? Está novo. Tipo, está melhor do que um seminovo. Por isso está novo. Exato. É isso. Está novo. E pá, fiquei bué contente. Eu acho que nunca fiquei tão contente por ter passado na inspeção como desta vez. Por isso,
foi sem dúvida um dos pontos altos da semana. Que pá, só conseguiu ser ultrapassado com mais uma época, ok, do meu Wrexham na Premier League. E pá, eu vou-vos ser sincero, pá. Eu acho que tinha dito que o objetivo para a época eram as competições europeias, ou tinha dito isso no pré-pod, mas pá, é por isso, eu desde que comecei a jogar FM, eu comecei a perceber aqueles treinadores que gostam de estar na Premier League, porque pá, é incrível porque é desafiante para caralho. Já o Championship é, mas a Premier League ainda é melhor porque é tal cena, porque tu tens dinheiro para gastar no que tu quiseres, ok? Podes contratar jogadores que se calhar noutras ligas só sendo campeão é que poderias contratar. E eu estava aqui com o meu Wrexham, ok? Que a previsão da imprensa era 19º, 18º era a previsão da imprensa, ok? E mesmo sendo 18º, eu consegui gastar 100 milhões em transferências. Claro que também fiz vendas para isso, ok? Não foi só gastar. Claro que também fiz vendas para isso. Mas pá, esta época, depois de na época anterior ter terminado em 11º lugar, que podia ter sido um pouco melhor, porque eu terminei em 11º com 48 pontos e podia ter chegado ali às competições europeias e então ficou aquele amargo na boca. Esta época, pá, termina em 6º, ok? Com 65 pontos. E pá, e como o karma é uma cena fodida, numa época normal, o 6º lugar só dava acesso à Liga Europa. Desta vez, pá, eu tive acesso à Champions porque o Chelsea ficou em 5º lugar, mas também ganhou a Liga Europa. Ok? E então, pá, eu acho que é por isto. Especialistas de futebol digam-me, mas eu acho que deve ser por isto. Porque como o Chelsea conseguiu a qualificação para a Champions por 2 sítios diferentes, pelo campeonato e por vencer a Liga Europa, provavelmente eu fiquei com a outra vaga do campeonato. Acho que deve ter sido isso. E pá, e estou muito agradecido. Ok, estou muito agradecido. Obrigado, Chelsea, por teres feito o teu trabalho. E pá, e foi incrível. Foi incrível isto porquê? Porque eu começo a época com um bocado de medo. Ok, começo a época com um bocado de medo porque começo sem o meu guarda-redes titular. Ok, e eu fiz 10 jogos com o Ricardo Velho, guarda-redes do Farense, que tinha sido a minha contratação para guarda-redes suplente. E pá, foi ali um bocado tenso porque no início até correu bem, ok, 2 vitórias, depois perdi com o Brentford, foi ali complicado, porque era daqueles jogos que eu, foda-se, já estou aqui a perder pontos que não podia perder, estás a ver? Mas depois, pá, perdi 4-2 do Bournemouth, 2-0 do Chelsea, 3-0 do Tottenham, e aí eu, ei caralho, volta miúdo. Então pá, o Arthur Nkunku voltou a ser dono da baliza. Os primeiros jogos também não foram complicados, mas a partir do momento que o gajo começou a carburar, ele fez uma época, pá, pode-se dizer que foi uma época de sonho para um guarda-redes da Premier League, para uma equipa que não é de topo. Porque ele em 30 jogos sofreu 40 golos, podem dizer que é muito, mas teve 10 jogos sem sofrer golos, pá. Ele só na Sky Bet League One é que ele sofreu menos golos, porque sofreu 31. Por isso, pode-se dizer que é uma das melhores épocas dele. E pá, mostrou que tem tudo para ser o guarda-redes titular na Premier League. Agora, pá, lá está. No fim desta época havia ali transferências a custo zero que, pá, talvez agora na próxima época eu consiga, porque agora já estando na Champions. Pode ser aquele condimento que às vezes falta para chamar alguém para o teu clube. Vamos ver. Mas pá, fiquei bué feliz. Fiquei bué feliz porque juro que não estava a contar e pá, e principalmente porque depois a reta final foi muito forte. Foi muito forte porque eu vou contar aqui desde março, abril e maio, ok? Imaginem, eu em março ganho ao Arsenal 1-0 para o campeonato, perco com o United 1-0, depois elimino o Liverpool na Taça de Inglaterra, na quinta eliminatória, vamos a penaltis e elimino. Nos quartos de final da Taça de Inglaterra, depois de estar a perder 3-1 com o West Ham, dou a volta e ganho 4-3. Ganho ao Newcastle em casa 3-1. Ganho ao Nottingham Forest em casa 1-0. Ganho ao Liverpool fora, em Anfield Road, ganho 3-1. Perco com o Arsenal para a Taça de Inglaterra para as meias finais, perco 2-0. Ganho ao Leicester 3-1,
ganho ao Aston Villa 5-0, empate com Brighton e ganho ao Leeds 1-0. E pá, esta reta final foi incrível e foi o que me fez escalar ali na classificação geral, porque, imaginem, estava ali muito renhido para ver quem é que ficaria em sexto, porque eu terminei com 65 pontos, o Tottenham terminou com 62, o Liverpool com 59 e o Aston Villa com 56. Ou seja, Liverpool e Aston Villa eu ganhei, só que o Tottenham é que eu não ganhei, acho eu. Exato, eu só empatei com o Tottenham, 2-2. Por isso, pá, foi uma reta final incrível e lá está. E é o que me deixa com expectativas para a próxima época, principalmente porque, pá, contratei aqui 2 putos daqueles regens, ou quase daqueles reborns, daqueles baby reborns que agora estão na moda. Um ponta de lança, ok, para fazer concorrência ao Fábio Silva, e um extremo esquerdo, ok, também para fazer ali concorrência aos extremos. E pá, tem tudo para serem 2 gajos que vão carregar a equipa às costas. Eu espero que não percam este potencial, porque tem tudo para se construir aqui uma base forte. E então, de destacar, pá, os jogadores da equipa, destaco então o Arthur Nkonko. Eu quase que podia destacar quase o 11 titular todo, não, mas destaco o Arthur Nkonko. Destaco os centrais, Lewis Brunt, que pá, é um miúdo que vem desde a League One e o gajo acompanha sempre o Wrexham. Eu acho que na vida real ele também está no Wrexham. Eu contratei-o por empréstimo ao Leicester quando estava na League One. Depois, quando fui para o Championship, contratei-o a custo zero. E o gajo, pá, tem sido titular. Vamos ver se esta época vai continuar a ser titular na Premier League. Mas pá, o gajo é muito certinho, ok? Não é incrível, mas é muito certinho e isso muitas vezes é suficiente. Depois também destaco aqui outro putinho, outro reborn, o Pablo Isaurralde, que pá, contratei por 7 milhões e meio na época passada e o gajo também foi ali certinho e tem tudo, porque ele ainda só tem 19 anos, tem tudo para render. Depois os 2 médios centro, Tyler Morton, que eu contratei ao Liverpool por 2 milhões e meio e o gajo também muito certinho. E o Jonathan Hasp Janssen, que é um dinamarquês que eu contratei ao Wolfsburgo por 3,7 milhões. E pá, o gajo também foi muito certinho. E depois, pá, extremos, houve ali muitas variações, por isso não vou mencionar nenhum. Mas menciono, pá, Fábio Silva, ponta de lança, que em 38 jogos, pá, marcou 19 golos e fez 3 assistências. Por isso, gostei muito, valeu totalmente os 43 milhões e meio investidos nele, porque houve jogos em que ele decidiu. Por isso, pá, estou muito feliz com a minha equipa. Agora lá está, agora vou ter as dores de cabeça, porque eu neste momento, deixem cá ver... Exato, eu só posso ter 25 jogadores, e neste momento, tirando os sub-21 que não precisam de ser inscritos, já tirando os sub-21, ainda tenho, deixem cá ver, neste momento tenho 39 jogadores no plantel, com mais de 21 anos. Por isso, pá, vão ter de haver aqui reduções, até porque muitos, pá, eu quero arrumar porque ou foram erros de casting ou então não atingiram o potencial que eu esperava, outros já não têm potencial para jogar numa equipa de Champions, que é mesmo assim, pá, agora o Wrexham agora, pá, é uma equipa de Champions, ok? E eu quero que continue assim. Eu não vou ser maluquinho de dizer que o objetivo para a próxima época é o campeonato, mas pá, se tudo correr bem e se tivermos um campeão como nesta época em que o City foi campeão com 79 pontos, só com 24 vitórias, pode acontecer, porque a verdade é uma, pá, o City foi campeão com mais 4 vitórias do que eu, porque eu tive 20 vitórias, depois foi o dobro das derrotas, mas isso, pá, é o que é. Por isso, se todos os astros se alinharem, pode ser que aconteça. Mas já, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts e começámos com um podcast português. Começámos com o Expresso da Manhã, que pá, eu antes ouvia todos os dias,
Depois deixei de ouvir porque deixei de ter disponibilidade para ouvir tantos podcasts como ouvia no passado. Mas pá, ontem saiu um episódio especial sobre o Papa, ok? Chama-se O Papa que Veio da América é um seguidor de Francisco. E então fala do Papa Leão XIV e pá, o que é que podemos esperar dele. Gostei muito, ok. Dá assim para mandares assim uns bitites quando este tema surgir, porque já tens ali umas bases, por isso é um episódio rapidinho, tipo, sei lá, deve ter 15 minutos, por isso recomendo. E depois, pá, recomendo o regresso de um dos melhores podcasts de entrevista para mim, que é o Mano a Mano, que voltou, pá, nem sei que temporada é esta. Pá, não sei que temporada é esta, sei que já estava em pausa desde agosto de 2023, por isso sei lá, ano e meio, quase 2 anos desde a paragem. E agora voltou com o Paulo Vieira, que pá, não sei se conhecem, mas ele é humorista, ator, apresentador. Acho que agora também está aí com um projeto musical ou assim qualquer cena. Vai lançar uma série no Globoplay que, curiosamente, foi através daí que eu conheci, porque ele partilhava uns tweets a contar estas histórias, que eram as histórias do pai dele e do melhor amigo dele, e então ele começava a falar e vem mais uma história do Pablo e Luizão, e agora eu fiquei a saber que ele vai lançar uma série então sobre isto, e era uma das cenas mais loucas possíveis. Ele falou no podcast que, sei lá, uma vez o pai dele e então o melhor amigo compraram extintores para carro, porque antes era obrigatório usarem nos carros, ok? Um extintor. E compraram porque estava a um preço bué da barato. Eles conseguiam vender com uma margem de lucro absurda. E pá, compraram tipo na segunda e 2 ou 3 dias depois deixou de ser obrigatório os extintores. Então ficaram com a casa cheia de extintores. A outra que é tipo, venderam-lhe a ideia de que tipo a avestruz ia ser o futuro porque dava para aproveitar tudo. Começaram a comprar avestruzes e tipo, loucura total. Por isso tem tudo para ser interessado. Não sei se vou ver a série, mas pá, se a conseguirem arranjar, pode ser que dê uma vista de olhos para ver o que é que acho. Por isso, recomendo muito. Está aí mano a mano. Este episódio saiu em vídeo, ok? Para quem quiser acompanhar. Por isso, Depois, na música, pá, tenho aqui 2 álbuns e um EP. Se bem que, pá, eu acho que um também é EP, mas aqui está descrito como álbum, por isso. E então começamos com o tal que fica na dúvida se é EP, se é álbum. Aqui diz que é álbum, mas para mim continua a ser EP. E então começamos com um novo álbum de André 3000. Ok, a Pitchfork diz que é um EP, por isso estou mais descansado. Eu também acho que é um EP, foda-se. E então o EP chama-se 7 Piano Sketches, que pá, a capa é basicamente o outfit que ele levou à Met Gala, que eu achei um pouco estranho, mas agora faz todo sentido. E então, pá, tal como diz o título do EP, basicamente temos aqui 7 tentativas de peças de piano, se é que assim se pode dizer, porque basicamente são improvisações dele. Mas então a Pitchfork diz o seguinte: esta coleção discreta de improvisações de piano sem fidelidade é o mais recente passo na nova era do rapper, compositor e produtor como um mestre da vibração espiritual. E é mais substancial do que parece. Pá, tá ok. Não é nada por aí além. E vai estar aí a tocar a primeira música, Bluffing in the Snow. Depois, outro EP, mas desta vez vindo do Brasil. Que pá, eu digo-vos já, esta Clara Bicho tem tudo para ser a Cleiro brasileira. Eu descobri-a numa newsletter que eu lia e eu destruirei vocês, em que pá, ela falou lá dela e eu fui ouvir ela na altura e ainda só tinha uma música, que era a música Tarde. Eu então depois fiquei viciadão nela e sempre que ela lançava alguma cena eu ia ouvir, e então agora lançou o EP
Cores da TV, que pá, faz menção à música que abre o álbum, que é com a Sofia Chablau. E pá, gostei muito, está muito forte. Lá está, segundo aqui eu tenho mais discos que amigos. Tenho uma sonoridade única misturando indie pop, rock alternativo e até elementos de eletrónica. Por isso, pá, gosto bué. Espero vê-la em Portugal, porque seria bom sinal. Seria sinal que ela já estava muito forte. E vai estar aí a tocar, pode ser então uma música que dá no EP, Cores da TV, com Sofia Chablau. E depois, pá, para terminar, temos aqui um álbum que temos um problema, que é o álbum já saiu, só que não está no Spotify. Ok, e isto é um problema, porque está no Bandcamp, mas é a tal cena, pá. Quem é que usa o Bandcamp hoje em dia? E então lá está, complicado. Será complicado então encontrar as músicas dela, a menos que vão ao Bandcamp. Pá, eu gostei muito do álbum. O álbum chama-se Fairy Gold. Gostei muito, tipo, fez-me voltar a instalar a app do Bandcamp. Às vezes um gajo tem pouca memória e precisa de apagar apps, mas pá, valeu totalmente a pena ter voltado a instalar. E pá, o álbum tem 19 músicas. Aqui vai estar a tocar, pá, um vídeo que ela partilhou no YouTube, porque é a única cena que eu tenho deste novo álbum, que contém trechos das duas primeiras músicas do álbum, A Casa de Bernarda e Alba e Este País Não É Para Mais, que são logo duas músicas que mostram ao que vem a garota não. Continua no seu registro de música de intervenção. E pá, eu não sabia, esta referência de A Casa de Bernarda e Alba é o nome, é de uma peça de teatro de um escritor espanhol que foi assassinado durante a Guerra Civil Espanhola. Por isso já faz sentido começar logo assim, que é tipo, ok, é para isto que eu vim. Por isso gostei muito. Pá, só espero que venha rápido para o Spotify para poder ouvir em loop, porque a garota não é muito forte e merece ser ouvida por toda a gente. Por isso já, recomendo muito. E então vai estar aí a tocar o vídeo que ela fez do primeiro concerto da tour e o concerto de apresentação deste álbum, Fairy Gold, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. Abram portas e janelas, quem nesta aldeia morar, que o ceifeiro pede rosas para o seu chapéu enfeitar. E pá, acho que é isto. Mais um episódio gravado. Por isso já sabem, mantenham-se sempre atentos a eventos. Vamos ter neste fim de semana, vamos ter aí eventos, ok? Vamos ter aí um jantar promissor e vamos ter mais cenas a acontecer. Por isso, mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.